Shalom, shalom, querido. Chegamos ao último episódio dos primeiros discípulos do Senhor Jesus. Amém? E nós falamos das lições do texto e continuaremos hoje a ministrar as demais lições. E a quinta lição do texto é essa. Os métodos são vários. Use o melhor na dependência do Espírito Santo para apresentar a Jesus. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Que maravilha! Olha que coisa tremenda! Filipe poderia se sentir ofendido, porque ele também era da Galileia. Ele era da mesma cidade de André e Pedro. Ele era da mesma região desses discípulos de Jesus. E ele poderia ficar ofendido, mas ele imediatamente disse: vem ver. Ele não entrou em discussão. Ele não quis gastar a sua fala com coisa que não trazia edificação. Esse era um pensamento que habitava na mente de Natanael devido à sua cultura. A sua cultura anti-estrangeira, a sua cultura que menosprezava os de Nazaré, menosprezava os da Galileia. Então, o Filipe disse: vem e vê. Você fique livre. Venha. Observe, tire as suas conclusões. Quantas vezes, irmãos, a gente vai falar de Jesus, né, a alguém, e essa pessoa vem com palavras tão difíceis, duras, né? Xinga o pastor, fala mal da igreja, né? E começa a usar termos pejorativos contra a igreja evangélica, contra os pastores, coloca todos no mesmo saco, né, de lixo, né, afirmando que não é verdade. E a gente tem que ouvir e não entrar em discussão. E ter sabedoria do Espírito para sair dessa situação e ainda deixar o Evangelho plantado naquele coração. Filipe fez isso. Filipe não estava ali para defender os nazarenos, nem defender os da Galileia. Ele estava ali para anunciar Jesus. E ele se concentrou em anunciar Jesus. E ele usou esse método maravilhoso. Eu te convido a vir ver a Jesus e tirar suas próprias conclusões. Então, na verdade, irmãos, nós devemos depender do Espírito Santo. Depender do Espírito Santo, porque nós não sabemos falar o que convém. Mas quando o Espírito Santo nos traz o entendimento, nós levamos aquela pessoa a Jesus dentro daquilo que Deus quer e tem para nós. Eu, certa vez, estava na cidade do Espírito Santo, fica lá na Paraíba. E eu trabalhava
com a igreja Brasil para Cristo. E eu ia todos os finais de semana evangelizar naquela cidade, porque recebemos a incumbência de restaurar uma igreja, de revitalizar a igreja naquela cidade. E, queridos, naquela época nós pegávamos o nosso grupo de evangelismo, violão, e saíamos de casa em casa. Aquelas casas que se abriam para nós entrávamos para anunciar o evangelho. Aquelas que não se abriam, nós não podíamos entrar. E nesse domingo foi um evangelismo difícil, mas não desistimos. E em certo momento eu vi uma casa aberta e um senhor idoso deitado numa cama. E eu pedi licença para entrar, para falar de Jesus. Cantamos ali com aquele violãozinho. Naquela época eu tocava umas 4 notas, tudo bem. E aquele senhor, que chamava Seu José, e eu queria ministrar a palavra de Deus a ele. Ele era analfabeto, e nunca tinha lido, ouvido a palavra de Deus através da Bíblia, nunca tinha frequentado uma igreja evangélica. Ele era o maior babalorixá da região, o maior feiticeiro da região. E ele regia da Paraíba até o estado de Alagoas. Ele dizia assim. Eu vim sabendo depois, né? Então, o que acontece? Naquela manhã de domingo, eu disse, Espírito Santo, me dê direção, para que eu possa ministrar a tua palavra e esse homem possa compreender a tua palavra e receber a Jesus como Senhor da sua vida. E eu perguntei sobre o Fundo Rural, e ele disse que tinha o cartão do Fundo Rural. E aí eu segurei o cartão do Fundo Rural. E a partir do cartão do Fundo Rural, eu preguei o Evangelho. Eu mostrei que ele precisava ter um cartão para entrar no céu. Assim como ele tinha um cartão que lhe dava direito a receber uma aposentadoria mensal. Sem aquele cartão, ele não receberia o seu dinheiro. E eu trouxe a salvação como uma aposentadoria para toda a eternidade. Para toda a eternidade. E anunciei Jesus. O cartão é Jesus. E ministrei a palavra e aquele homem ali olhando, aqueles olhinhos vivos, olhando, recebendo. E ele compreendeu no seu espírito que Jesus era o único que poderia dar a ele uma aposentadoria eterna, a vida eterna. E quando eu fiz o apelo, ele recebeu a Cristo como Senhor e Salvador. Ai, que coisa linda! E eu, amados, passei a visitá-lo semanalmente, até que a sua casa se tornou um local de pregação, porque como ele era um ex-feiticeiro da cidade, um homem respeitado, temido, e ele se converteu a Jesus Cristo, então o povo vinha só para ver se isso era verdade ou não. Então nós precisamos depender do Espírito Santo para pregar o Evangelho. Não importa o método que vamos usar, devemos usar o melhor que pudermos usar, mas tudo deve ser usado na dependência do Espírito Santo. Ele sabe como falar ao coração do doutor e ao coração daquele que não sabe escrever um ó com copo. Ele sabe falar ao coração da criança, ao coração do jovem. Ele sabe falar ao coração do filósofo. Ele sabe falar ao coração de todo aquele que se rende.
a sua palavra. Amém? Sexta lição. Apesar de Natanael não conhecer a Jesus, ele era conhecido de Jesus. Jesus conhece a mim, Jesus conhece a você, Jesus conhece todas as pessoas a quem você vai evangelizar, tá? Jesus nos vê debaixo da nossa própria figueira. Ele viu Natanael debaixo da figueira. Mas qual é a figueira que você está debaixo? Qual a figueira que aquela pessoa está debaixo? Ela pode estar debaixo de uma figueira de depressão, debaixo da figueira de uma doença incurável, pode estar debaixo da figueira do divórcio, pode estar debaixo da figueira do ateísmo, da figueira da idolatria, da figueira da feitiçaria, do banditismo, das drogas, pode estar debaixo da figueira da imoralidade. Meu Deus, quantas figueiras! Mas Jesus sabe em que figueira nós estamos. E Ele sabe o nosso nome. Ele nos conhece. Antes de nós o conhecê-lo, Ele nos conhece. Então saiba disso. Jesus conhecia Natanael e viu ele debaixo da figueira. Jesus conhece você. Jesus conhece a mim. Jesus conhece a pessoa que você está evangelizando. E Jesus conhece aquela que você ainda vai evangelizar. E Ele sabe em que figueira essa pessoa está. E quando Jesus chega, Ele chega para trazer vida, para trazer alegria, para trazer salvação, para trazer libertação, para trazer razão de viver. Ele chega para ligar o homem a Deus. Ele chega para nos dar vida eterna. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Tá vendo? Jesus nos conhece. Jesus conheceu Natanael. Aleluia. Agora veja, não há coração duro que a palavra de Deus não possa esmiuçar. Dependa do Espírito Santo e as pessoas mais céticas se converterão a Jesus. Olha o que diz a Bíblia no versículo 48. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhes respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Querido e querida, não há coração duro que Deus não possa quebrar, tá? Deus quer alcançar a todos, a todos, a todos, a todos. O que a gente precisa é confiar no Espírito Santo, é proclamar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Esta palavra esmiuçou o coração de Saulo. Esta palavra esmiuçou o coração de Pedro. Esta palavra esmiuçou o coração de Nabucodonosor. Esta palavra é viva, é poderosa, esmiuçou o seu coração, o meu coração. Então, assim como Cristo fez na sua vida, Ele fará na vida das pessoas, porque Ele é o mesmo Deus. Assim como Ele ama as outras pessoas. Então, vamos crer. Não há coração duro que a palavra de Deus não possa esmiuçar. Vamos crer. Vamos depender do Espírito Santo para levar o conhecimento da verdade às pessoas. Por mais céticas que elas sejam, elas se converterão a Cristo Jesus.
Oitava lição: o seguir a Jesus nos levará ao sobrenatural com Ele, até que vejamos o céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Escute bem, amados. Escute bem. A glória presente é uma referência à glória do ministério do Messias, com seus muitos milagres, magnífico ensino e graça. Esse ministério possuído seria especial por abrir os céus, como também um contínuo contato dos céus com a terra, porque os anjos são bons símbolos. Deus haveria de fazer uma intervenção na história humana, concedendo-nos certas provas inequívocas sobre o seu Messias. E Natanael teria o privilégio de ver. Agora veja bem, amados. Lá no Antigo Testamento, nós temos o sonho de Jacó. Quando ele saiu da sua casa e, por ordem dos seus pais, ele estava indo à casa do seu tio, Labão. E nesta caminhada de deserto, ele tomou uma pedra e ele dorme. E ali ele tem um sonho. E neste sonho, Jacó vê uma escada descendo do céu. E anjos subiam e desciam. Então, quando ele acordou, ele disse que o Senhor estava ali e ele não sabia. E ele ungiu aquela pedra que ele fez de travesseiro. Ele fez votos diante do Senhor e chamou aquele lugar de Betel, casa de Deus. Veja que o que Jacó sonhara agora seria cumprido na pessoa de Cristo. O Filho do Homem, o Messias, que é o representante real de Deus na face da terra, traz Deus até o nível dos homens e estabelece um portão, estabelece um Betel e um portão do céu. Olha que coisa linda. Na verdade, Jesus é Betel. Ele é a casa de Deus. Ele é o portão do céu. E Natanael iria ver essa manifestação do sobrenatural na pessoa de Jesus, através dos seus sinais, dos seus prodígios, dos seus milagres, através da sua palavra de cura, de libertação, de salvação, através de toda a manifestação do poder de Deus no ministério do Senhor Jesus Cristo. Era Betel estabelecido, era o portão do céu aberto, era Deus sendo trazido a nós, revelado a nós na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, querido, Jesus, ele é o Filho do Homem, ele é a habitação de Deus, ele é o portão do céu, e por intermédio dele e nele, em primeiro lugar, haveria de descer toda a comunicação de ajuda e de graça vindas do alto. Então, queridos, fazendo o contraste entre Jacó e Natanael, o que Jacó viu apenas em sonho, Natanael haveria de contemplar como uma realidade. Então, quando nós nos encontramos com Jesus, nós encontramos com o sobrenatural. E, passo a passo, nós vamos andar de glória em glória,
de fé em fé. Até que, naquele grande dia, quando Jesus vier nos buscar, nós o vejamos tal como Ele é. Então, queridos, que o Espírito Santo do Senhor abra o nosso entendimento e que nós não escondamos essa mensagem para ninguém, que nós sejamos proclamadores dessa palavra de vida, que nós anunciemos na nossa casa, na nossa vizinhança, no trabalho, na faculdade, na escola, no ônibus, no Uber, onde quer que formos, que nós dividamos com outros, compartilhemos com outros quem é Jesus, porque a alegria, a vida eterna que Ele nos deu, não pode se encerrar em nós. Nós temos que anunciar a outros, as pessoas, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador do mundo. Amém? Que Deus nos abençoe. Shalom, shalom.